E aí pessoal, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo de React Native, e nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre a nova versão do Expo que foi disponibilizada recentemente, que é a SDK 49. Essa versão, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está disponível em beta e deve ficar assim por aproximadamente uma semana, contando aí a partir da disponibilização dessa versão, né, do lançamento dela, para que seja realizados testes aí e verificar se não tem nenhum bug antes do lançamento final dessa versão. Mas a gente já consegue criar um novo projeto utilizando essa versão que está disponível em beta, e eu vou mostrar para você como fazer isso nesse vídeo, tá? Além de criar um projeto aqui utilizando essa versão que está disponível em beta, eu também quero aproveitar para mostrar para você aqui na prática as novidades dessa versão que eu particularmente gostei bastante, tá? Então vem comigo, vamos dar uma olhada aqui nessas novidades, começando, claro, pela parte de criar um projeto do zero aqui utilizando essa versão disponível em beta, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui contigo e eu já tenho aberto um terminal aqui que eu vou utilizar para criar um projeto novo, e eu já deixei também aqui um emulador do Android aberto para agilizar esse processo de criar e abrir esse projeto com essa versão, tá? Então, para poder criar um projeto utilizando essa versão que está disponível em beta, nós vamos utilizar o comando npx create expo app. Aqui eu vou passar essa flag de template para sinalizar que eu quero utilizar aqui um template de um projeto em branco, utilizando o Expo. E eu vou passar aqui @beta para sinalizar que nós queremos utilizar aqui essa última versão que está disponível em beta para a gente utilizar aqui nesse vídeo, tá? Eu vou dar Enter e ele vai perguntar se eu quero de fato utilizar aqui o Create Expo App, e eu vou dizer que sim, né? Eu estou utilizando o npx, então vou escolher aqui o YJS para confirmar, e agora ele pergunta qual é o nome do projeto que eu quero utilizar, né? Eu vou chamar de Expo, vamos chamar de SDK 49, o nome do projeto, e agora a gente espera ele terminar de criar o projeto para a gente, e aí uma vez que o projeto finalizar aqui a criação, olha só, acabou de terminar de criar. Eu vou acessar a pasta do projeto, então SDK 49, e eu vou abrir o projeto aqui no VS Code para a gente dar uma olhada, tá? Vou deixar o projeto aqui um pouco menor aqui do lado, para a gente ter tanto o terminal, o VS Code aberto, né, e também o emulador. Inclusive, falando do terminal, eu vou fechar esse terminal aqui, porque eu vou usar o terminal integrado do próprio VS Code para a gente fazer esses testes, tá? Aqui, ó, eu vou aumentar o zoom para ficar um pouco melhor aí para você visualizar as informações em tela. E caso você queira também utilizar esse terminal integrado do próprio VS Code, o que vai facilitar para a gente ter tudo aqui visível o tempo todo, você pode também vir aqui na opção aqui de View, aqui no teu VS Code, você vai encontrar a opção aqui Terminal, para poder abrir esse terminal integrado. Inclusive vai te aparecer ali qual é o conjunto aí de teclas e atalho para você abrir o terminal integrado do VS Code. Então, maravilha, a gente tem nosso projeto criado aqui e temos aqui também o nosso projeto aberto no VS Code com o emulador já ali também aberto para a gente executar nossa aplicação. Antes de executar nossa aplicação, perceba que esse projeto veio sem TypeScript. E isso aconteceu por conta lá daquela flag que eu passei, né? Eu passei a flag lá de um template em branco, né? Com essa versão, e ele trouxe sem o TypeScript. Mas não tem problema, é bom que eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para você como adicionar o TypeScript em um projeto Expo aí, caso você não saiba, tá? É muito tranquilo, olha só. A primeira coisa que você vai fazer é, na raiz aqui do teu projeto, crie um arquivo novo tsconfig.json, né, que é o arquivo de configuração do TypeScript. Esse arquivo aqui você não precisa colocar nada dentro dele, tá? É só você criar mesmo esse arquivo e é o suficiente. Então, crie um arquivo tsconfig.json. Eu vou também aproveitar para renomear aqui o app de JS para TSX, né, para a gente utilizar então o TypeScript dentro desse componente. E agora é só eu executar o projeto normalmente com npx expo start.
dou Enter e olha só, ele vai sinalizar para mim aqui o seguinte, olha só que interessante. Parece que você está tentando utilizar o TypeScript, só que não tem nada de TypeScript aqui, né? Não tem nada instalado e tampouco configurado de TypeScript nesse projeto. Então ele pergunta se eu quero que ele faça tudo isso para mim de forma automática, e claro, eu vou dizer que sim. Então vou escolher também aqui Y para confirmar, e ele vai instalar e configurar o TypeScript para a gente, e veja que é muito tranquilo, né, de fazer essa configuração, né, de adicionar o TypeScript em um projeto. Na verdade, ele automatizou, né, toda a configuração e a instalação para nós. O que a gente fez foi só colocar aqui o tsconfig.json, né, esse arquivo, porque aí quando a gente executa o projeto, ele identifica que tem ali na raiz esse arquivo, e então já sugere fazer a instalação e a configuração do TypeScript no nosso projeto. Maravilha, agora eu vou apertar a letra A, a gente tem aqui o menu, né, que normalmente aparece aqui do Expo. Vou apertar a letra A, porque eu quero utilizar aqui, ó, a opção de abrir esse projeto no Android, tá? E aqui ele apareceu, inclusive, a sugestão de atualizar o Expo Go, que está disponível nesse dispositivo. Vou também confirmar aqui. E agora ele já está atualizando o Expo Go desse emulador para abrir o nosso projeto, tá? Então vamos também aguardar ele finalizar essa etapa. E maravilha, ele já está abrindo o projeto para nós aqui no emulador. Vou esperar ele terminar de carregar. 80, 90, 96 e agora sim apareceu ali completo, e aparece aquela clássica mensagem de um projeto novo, né? Ó, vou até fechar aqui. Se eu vier aqui no app.txt, aquela estrutura de quando a gente cria um projeto, né? Inclusive, se eu trocar aqui esse texto para SDK 49, então veja só, ele já apareceu ali aquele texto. Ok, então muito bem. Agora eu quero chamar você para vir aqui junto comigo por o package.json para te mostrar, ó, que aqui nas dependências nós estamos utilizando SDK 49, inclusive aqui disponível em beta, tá? E também uma outra novidade que essa versão traz é o React 0.72, que também no momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão mais recente do React Native. E por que eu faço questão de destacar esse ponto? Porque é muito interessante e está muito legal de acompanhar o Expo e de perceber, né, que o Expo está acompanhando sempre a versão mais recente do React Native. Há um tempo atrás não era assim. Há um tempo atrás o Expo não acompanhava sempre a última versão do React Native, mas de uns tempos para cá isso tem se tornado frequente. Inclusive foi uma declaração do time do Expo acompanhar sempre a versão mais recente do React Native. Isso é importante porque a gente tem disponível o que está lá, também vai estar disponível aqui dentro das nossas aplicações com Expo, porque afinal de contas a gente está usando o React Native, né? Então 0.72 já está disponível aqui, tá? Inclusive, se você acessar aqui a documentação do próprio React Native, você vai encontrar aqui, ó, cadê? Aqui, a versão que está disponível aqui, ó. Olha só, vou vir aqui na parte de guia, aqui no blog. O próprio blog você vai encontrar aqui, tá vendo? 0.72. E essa versão do React Native, ela traz algumas melhorias aqui da experiência de desenvolvimento, tá? Então aqui dá pra gente olhar, por exemplo, que a gente tem basicamente 3 grupos de destaques, né? São novos recursos para o Metro, melhorias na experiência de desenvolvimento, algumas atualizações aí referentes à nova arquitetura, e a gente também tem aqui alguns componentes que foram removidos, né? E alguns pacotes que foram renomeados, né? Então, basicamente, aqui essa é a novidade do React Native 0.72, e o Expo, com essa SDK 49, já traz, então, o React Native 0.72 aqui, tá? Muito bem, esse é um primeiro ponto que eu já queria aproveitar para destacar. Inclusive, uma coisa muito interessante dessa versão é o seguinte, agora mencionando essa versão do React Native, né? Ela traz, por exemplo, uma novidade com relação à propriedade inválida de estilização. Por exemplo, ó, se eu colocar esse monte de R aqui e salvar, não existe essa propriedade, né, center com um monte de R. Ela é ou melhor dizendo, né, esse valor, né, ele é um valor
inválido para a propriedade Align Items, certo? O que acontece agora? Ele não aparece aquela red box, né? Aquela janela vermelha apontando o erro, dizendo que tem problema ali, quebrando a aplicação, inclusive, né? Nas versões anteriores do React Native, um valor inválido para uma propriedade quebrava uma versão, e agora não mais. Então, é aquela propriedade que tem um valor inválido de estilização simplesmente vai ser ignorado, tá? Como aconteceu aqui. Se você testar em uma versão atual, você vai ver que isso vai quebrar a tua aplicação, tá? Então, algumas melhorias interessantes nessa perspectiva de melhoria mesmo e na experiência de desenvolvimento, digamos assim, tá? Ok, outra coisa também que vale mencionar, que essa atualização traz, que é super interessante, é que agora está disponível, claro que de forma experimental, porque ainda há ajustes a serem feitos na integração com essa versão mais recente do React Native, inclusive também com o próprio Hermes, que é a possibilidade agora de você fazer debug dentro do próprio VS Code direto aí com a extensão do Expo Tools. Se você vier aqui na parte de extensão do próprio VS Code, você vai encontrar aqui, ó, Expo Tools, tá? Você vai encontrar essa versão que está disponível aqui, instala ela no teu VS Code. Ela traz, claro, vários recursos, IntelliSense ali para a parte também do teu app.json aqui, enfim. E ela traz também agora a parte de debug, tá? Por exemplo, se eu quero utilizar o debug aqui na minha aplicação React Native com Expo, eu aperto Ctrl P, lembrando que essa extensão já está instalada aqui no VS Code, você, caso queira testar, faça o mesmo, né? E aqui eu coloco o sinal de maior, vou procurar por Expo, debug, vai aparecer essa opção aqui, tá vendo? Ó? Inclusive utilizando o Hermes, se eu dar um Enter, ó, ele inicia, né, aqui a ferramenta de debug. E aí ele vem com essa proposta de ter isso disponível assim, num bate-pronto, né? Você consegue também customizar as configurações, mas ele traz as configurações de debug padrão, tá? Dessa própria extensão. Então essa é uma novidade experimental, inclusive na nota de atualizações, aparece lá dizendo que eles estão trabalhando em alguns ajustes ainda necessário. Mas uma outra coisa que eu estou acompanhando de perto também é esse olhar mais atencioso e esse olhar com mais carinho para a experiência de debug, porque aí, o que eu estou vendo, e eu já vi isso em alguma declaração agora ali dentro da comunidade React Native, o próprio time dizendo que está olhando sim para a experiência de debug de quem trabalha desenvolvendo aplicações com React Native, para não depender tanto de outras ferramentas externas, digamos assim, e ter essa solução cada vez mais disponível de forma fácil e também com uma experiência que vai agregar aí no nosso ambiente de desenvolvimento, seja o VS Code, enfim, né? Então, ter essas ferramentas mais disponíveis aqui dentro também, para não depender de tantas ferramentas externas assim. Então também está bem legal de acompanhar esse movimento e esse olhar, e claro que qualquer novidade nesse sentido, né? Qualquer novidade com relação à experiência de debug, novidade do React Native, do Expo, pode ficar super tranquila, que eu tô super antenado lá dentro, acompanhando todas as novidades para trazer sempre para você aqui em primeira mão, tá? Então deixa eu parar aqui essa ferramenta de debug, vamos aqui para a próxima coisinha que eu quero mostrar para você, tá? Bom, outra coisa bem legal aqui que a gente tem dessa novidade, eu vou voltar aqui para o terminal, tá? Voltando aqui para o terminal, você vai ver que a gente tem disponível aqui, ó, uma nova opção no menu do Expo. Essa opção não estava disponível em versões anteriores, que é você intercalar, alternar, trocar, enfim, entre o Expo Go e uma build de desenvolvimento. Então, quando a gente utiliza o Expo Go, a gente utiliza aquele aplicativo, né, que a gente instala aqui no próprio dispositivo. E aqui dentro do Expo Go, ele tem um conjunto de APIs que estão disponíveis, né, dentro da SDK do próprio Expo, né? Se a gente olhar aqui, ó, olha só, vou pegar aqui a documentação do Expo, por exemplo. Aqui no Expo Documentation, você vai encontrar aqui em referências, aqui ele está sinalizando dentro aqui, ó, SDK 48, mas se você clicar nessa lista, você vai ver que a 49 já está aí nessa lista. Mas como ela está em beta, por isso que ele mostra aqui por padrão nessa lista a 48.
E aqui a gente tem o Expo SDK, que traz um conjunto de APIs que já estão disponíveis aqui por padrão. Por exemplo, quero usar aqui a parte de câmera. Então vou procurar aqui, ó, por câmera e vou achar. Quero usar aqui a parte de Async Storage. Eu vou procurar aqui, ó, por Async Storage e eu vou encontrar aqui. Quero utilizar, sei lá, quero utilizar aqui a parte de giroscópio, vai estar aqui. Quero utilizar, por exemplo, de localização, vai estar aqui. Então a gente tem uma série de APIs que estão disponíveis aqui por padrão na SDK do Expo e que estão disponíveis ali dentro do Expo Go. A gente cria o projeto, sai utilizando, faz a instalação com um npx expo install, como a gente tem aqui nesse exemplo. Só que existem cenários que você vai querer utilizar e pode, né, querer utilizar uma biblioteca que não está disponível por padrão dentro do Expo Go. E outro cenário é bibliotecas, inclusive, que você precise adicionar ou modificar código nativo, né? Tocar ali no código da pasta Android, tocar ali no código da pasta iOS, enfim. Um grande exemplo disso é uma biblioteca que eu particularmente gosto muito, que é o próprio React Native Firebase, essa biblioteca aqui. Veja você, essa biblioteca é uma biblioteca que utiliza código nativo, principalmente para lidar com a parte de sincronização ali do banco de dados local com o banco de dados remoto, né, utilizando ali, por exemplo, um Firestore da vida, né? E aqui, na hora de fazer a instalação dessa biblioteca, além da instalação do core que a gente instala aqui, por exemplo, com o @React Native Firebase /app, a gente também precisa fazer uma série de configurações no código nativo do Android. Tem aqui um setup, inclusive tem todo o passo a passo aqui, e a mesma coisa com o iOS, também tem aqui todo um passo a passo, né? Esse é um exemplo de um cenário onde a gente utiliza um fluxo Berkflow da vida para poder customizar o código nativo dentro do Android e dentro do iOS. Mas existe também uma outra possibilidade super interessante e que eu tenho utilizado com bastante frequência quando disponível, que são os plugins. Os plugins do Expo, eles automatizam esse processo, ou seja, ao invés de eu fazer isso manualmente, eu posso utilizar os plugins quando disponível. No caso aqui, o React Native Firebase disponibiliza plugins de configuração, e a grande vantagem do plugin de configuração é automatizar para mim esse processo de configurar o código nativo. Se você vier, por exemplo, aqui embaixo na documentação, de tanto usar isso daqui eu já estou até acostumado, você pode vir aqui embaixo, ó, e aí você vai encontrar aqui, olha só, os plugins que você adiciona ele dentro ali do app.json, roda ali o comando pré-build, que aí ele faz esse processo de automatização dessas configurações para você não ter que se preocupar com isso, tá? Então a gente tem vários cenários, né? Pode utilizar um Berkflow para fazer essas configurações manualmente, você pode usar os plugins para automatizar essas configurações. Eu já fiz um vídeo, inclusive, explicando tudo isso aqui, mostrando aqui a utilização do Expo Dev Client, que basicamente o que você faz é gerar uma build de desenvolvimento, e essa build de desenvolvimento, ela vai ter esse código nativo customizado, certo? Então, digamos que adicionei o Firebase no meu projeto, fiz essas configurações, seja manual ou seja utilizando o plugin, tenho agora um código nativo customizado. Um código nativo que tem mais coisas além daquele conjunto padrão, né? Que já vem quando a gente cria um projeto. A gente gera uma build desse código, desse projeto com o nosso código nativo customizado, tá? E ele vai instalar essa build no dispositivo. Ela vai aparecer aqui, inclusive, o teu app. E aí a gente consegue executar, continuar desenvolvendo a nossa aplicação a partir dessa build de desenvolvimento. Porque aí o Expo vai utilizar o código daquela build de desenvolvimento, que é um código customizado, para então a gente continuar com o nosso fluxo de desenvolvimento, tal como a gente faz com o Expo Go. Antes, quando a gente partia para esse fluxo, por exemplo, aqui dentro do package.json, ele acrescentava aqui, ó, dentro do script de start, né, de iniciar o nosso projeto, por exemplo, a flag dev -client, para sinalizar que a gente queria utilizar aquela build de desenvolvimento, né? Você poderia notar que isso ia estar aqui dentro do script, ou você poderia, inclusive,
passar essa flag ali de forma explícita, né, na hora de iniciar o projeto, para sinalizar isso. Mas, via de regra, ele já aparecia aqui. Ele mesmo já adicionava, né? Quando você rodava ali o pré-build, ele já adicionava essa flag aqui. E a novidade que essa versão traz é que agora você consegue alternar pelo próprio menu. Então, digamos que você tem uma build de desenvolvimento. Se eu apertar a letra S, olha só, ele mudou aqui para trabalhar com essa experiência de utilizar a build de desenvolvimento. Se eu quero voltar para a experiência utilizando o Expo Go, aperto aqui a letra S e volto para a experiência utilizando o próprio Expo Go, ou seja, a gente não precisa mais sinalizar aquela flag ali de Dev Client. Eu achei super interessante, principalmente pensando aí na experiência de desenvolvimento utilizando essas possibilidades aqui com o Expo, tá? Outra coisa também que está disponível aqui no menu do Expo e que é uma outra novidade que eu achei bem interessante é que agora aqui dentro a gente tem a DevTools integrado ao Expo. Já é uma ferramenta conhecida de quem já trabalha com React Native, a DevTools, e agora a gente tem ela disponível aqui e integrada também junto com o Expo. Se você apertar aqui, ó, Shift e M, perceba que vai aparecer aqui, ó, o menu DevTools. E aqui você tem essas opções, mas eu quero aproveitar para te mostrar o que a gente tem aqui dentro de Start React DevTools, ó. Vou dar um Enter aqui e basicamente o que ele vai fazer é iniciar a interface gráfica do React DevTools. Deixa eu abrir aqui o app que eu acabei minimizando ele sem querer, né? Inclusive eu vou recarregar ele aqui e vou abrir aqui a DevTools novamente. Veja que ele mostra aqui pra gente, ó, a estrutura da nossa aplicação. E aí você pode inspecionar os elementos do teu app. Olha o texto aqui, ó. Olha só, se eu clicar aqui no texto, ele vai mostrar qual é o conteúdo que tem lá dentro e também as propriedades. Além também de uma ferramenta de profile aí para você utilizar. Então, a React DevTools também agora está integrada aqui junto com o Expo e você pode acessar ela através desse menu Shift M para poder iniciar a interface gráfica, né? Bem legal. Coloca aqui nos comentários, inclusive, o que você está achando dessas novidades, dessas ferramentas, para eu saber, porque particularmente eu curti, são novidades que eu achei bem interessante, mas não acabou ainda, tá? Uma outra novidade que eu gostei bastante, que essa SDK traz, é que agora a gente tem suporte também integrado para variáveis de ambiente e até que enfim isso aconteceu, né? Até que enfim variáveis de ambiente chegou, né, de forma integrada dentro aqui do Expo, antes tarde do que nunca, né? Mas essa acho que é uma das novidades que eu mais curti, porque antes a gente não tinha um suporte padrão, né, integrado para variável de ambiente. Na própria documentação do Expo, veja só, se eu voltar aqui para a documentação do Expo, deixa eu pegar aqui Expo Docs, né? E eu vou procurar aqui por Env. Vai aparecer a opção aqui de variáveis de ambiente no Expo. Veja que aqui ele sugere utilizar, por exemplo, essa biblioteca aqui, ó, Babel Plugin Transform Inline Environment Variable. Ela não é a única opção, tá? Tem outras alternativas aí. Então você teria que instalar ela, adicionar o plugin para ter então variáveis de ambiente disponível na tua aplicação. E agora esse suporte já vem integrado e a gente pode utilizar aqui o prefixo de Expo underline public para fazer com que a nossa aplicação, né, carregue aí as variáveis de ambiente. Vamos dar uma olhada nisso, ó. Por exemplo, eu vou criar um arquivo novo aqui, .env, famoso arquivo aí para a gente definir as variáveis de ambiente, e eu vou criar uma variável com expo underline public underline test, por exemplo, e vou colocar o meu nome aqui. Vou salvar e agora eu vou utilizar essa variável de ambiente aqui da seguinte forma, ó. Eu vou criar uma função, só para a gente fazer isso através de um clique. Vou chamar essa função de onPress. E aqui eu vou exibir um console.log no conteúdo de process.env e eu vou pegar o nome da variável de ambiente que a gente definiu aqui. Pronto. E agora, ao invés de eu ter esse texto aqui, eu vou pegar um botão. Eu vou utilizar um botão aqui no lugar. Eu vou tirar essa status bar também por enquanto, tá? Vamos deixar aqui só o botão com um título executar, por exemplo, e um onPress aqui
chamando aquele método que a gente acabou de criar ali, o onPress. Vou tirar aqui a status bar, já que a gente não está usando mesmo, e maravilha. Então veja agora que eu vou abrir o terminal, se eu clicar no executar, não vai acontecer nada, ele retorna undefined. Por quê? Como você provavelmente já sabe, se já usou variável de ambiente, quando a gente modifica as variáveis de ambiente, a gente tem que executar de novo a nossa aplicação, né? Então, ó, vou interromper o projeto, vou executar ele de novo, e perceba que agora ele identificou que a gente tem um arquivo .env, né, um .env aqui, carregou ele, e inclusive pode ver que ele exportou essa variável expo underline public underline test, e agora ela está disponível dentro do nosso projeto. Vamos recarregar aqui o aplicativo, e olha só, se eu clicar em executar, deixa eu fechar essa janelinha, que ele inclusive aparece ali, que agora eu estou utilizando uma versão nova, né, do Expo, mas se eu clicar em executar, olha só, apareceu ali o Rodrigo, né? Agora vamos fazer o teste sem o prefixo. Vou pegar e tirar esse prefixo, vou deixar só como teste. E eu também vou atualizar o lugar onde eu estou chamando essa variável de ambiente. Se eu executar, claro que essa variável não existe, então eu vou parar e vou recarregar de novo o nosso projeto para testar. Perceba que agora ele carregou a variável teste. Se eu recarregar aqui o nosso projeto e eu clicar em executar, olha só, undefined. Então, por mais que ele carregou aqui, ele diz, né, que carregou essas variáveis de ambiente, perceba aqui que a gente tem, inclusive ele já até apareceu aqui, que tem uma versão, inclusive 0.72.1 já do React Native. Então, olha só que legal isso, né? Mas enfim, perceba que por mais que ele carregou as variáveis de ambiente, perceba que ainda apareceu undefined, ou seja, a gente precisa utilizar o prefixo expo underline plugin, ó. Vou limpar aqui. Inclusive, deixa eu já atualizar aqui, ó, o próprio React Native, ó. React Native. Vou dar um Enter para ele atualizar essa versão. Vamos ver agora que ele vai para versão 0, cadê ele, ó? 0.72. Vamos executar agora aqui. Na verdade, ele nem trocou ali, né? Vamos ver o que ele vai aparecer. Ó, ele está dizendo que 0.72, espera essa versão aqui. Então vamos trocar aqui, ó, e vamos fazer a instalação dela já. A gente só troca para 1 aqui, npm install, e aí a gente faz a instalação dessa versão. 0.72.1. Foi, agora sim. Então agora a gente executa npm, ou melhor dizendo, npx expo start, e aí ele não vai aparecer mais, ó, aquele alerta que estava aparecendo. Então já fica aí uma dica da gente ajustar aí, caso te apareça, para você fazer subir aí uma versão, tá? Então percebe que agora ele carregou de novo o nosso arquivo de ambiente, o expo underline public underline test tá aqui, e aí se eu recarregar o nosso app, né, para testar, olha só, eu vou clicar aqui em executar, e ele retornou undefined, porque, olha só, a gente precisa voltar aqui a utilizar com o prefixo, né? Agora se eu clicar no executar, tá lá o Rodrigo. Então essa é uma outra novidade que eu achei bem legal que essa SDK está trazendo, que é o suporte integrado para variáveis de ambiente. E como eu disse para você já, eu achei que isso já deveria estar disponível há bastante tempo, mas antes tarde do que nunca, e que bom que chegou, né? E com certeza vai facilitar bastante, porque na verdade a gente é muito comum utilizar a variável de ambiente, né? Porque em algum momento você vai precisar fazer uma integração com uma API, você vai querer proteger dados sensíveis, enfim, né? Então é um recurso que com certeza vai ajudar bastante aí e facilitar a nossa vida para não ter que ficar adicionando bibliotecas para cuidar disso, né? Isso já está disponível aqui, é um grande ganho para nós. E uma outra novidade que eu também quero aproveitar para destacar aqui, que eu também gostei bastante, é a ferramenta para depurar requisições feitas na rede, né, pela sua aplicação. Por exemplo, para você dar uma olhada no conteúdo que está sendo enviado por uma API, ou também para dar uma olhada no conteúdo que uma API está te devolvendo, né, qual é o retorno de uma requisição. Então eu achei bem legal esse recurso agora disponível também e integrado aqui com o Expo. Para poder mostrar isso para você, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui
uma API que é uma API que tem rotas gratuitas, que é essa daqui. Essa Open Weather é uma API de previsão do tempo. Se você vier em Price, você vai ver que tem algumas rotas disponíveis aqui e algumas possibilidades para usar no plano gratuito. E tem, claro, o plano Pro aqui, outros tipos de plano, aliás, startup, desenvolvedor, profissional, enfim. Tem várias opções aqui, mas a opção Free vai ser a suficiente para nós. O que eu quero simular aqui é uma requisição sendo feita por uma API, e aí você poderia fazer, por exemplo, para o teu back-end, etc, tá? Enfim, então vou fazer uma requisição pela rede, tá? E eu quero mostrar para você essa ferramenta obtendo, então, as informações dessa requisição, que é uma coisa também que vai ajudar muito no processo de depurar, né, as nossas requisições, dar uma olhada no conteúdo. Então, quem já trabalha com React Native há mais tempo sabe que em outros momentos a gente dependia de recursos, biblioteca e ferramentas externas para lidar com esse tipo de tarefa, né? De olhar para o conteúdo de uma requisição, por exemplo, e depurar isso. Agora a gente tem esse suporte também integrado ao Expo. Então vou vir aqui, ó, já estou logado, eu vou vir aqui nessa parte de My API Keys. Você pode gerar ele já traz uma chave por padrão. Deixa eu usar aqui o meu e-mail da Rocket para logar. E ele vai ter aqui, ó, uma chave, tá? Geralmente ele gera uma padrão. Essa chave aqui, o correto é ficar dentro de um arquivo, de uma variável de ambiente, para não expor isso, porque é um dado sensível. Aqui eu não estou me importando muito, porque eu vou deletar essa chave daqui a pouco, tá? Mas eu vou colocar ele dentro de um arquivo, aqui do nosso arquivo de ambiente, né, da nossa variável de ambiente, que eu vou chamar de... vamos chamar de app_id, e aí eu coloco aqui dentro, tá? Então, app_id, lembrando de utilizar, né, o prefixo do expo_public, tá? Para a gente ter acesso na nossa aplicação a essa variável de ambiente. Agora eu vou voltar aqui para o projeto, vou ocultar aqui do lado e vou fechar aqui também, só para a gente ganhar espaço, tá? E no lugar de usar esse console log, eu vou fazer aqui uma requisição, vou utilizar o próprio fetch para fazer essa requisição. E eu já até anotei aqui qual é o endereço que a gente vai utilizar para fazer essa requisição, para não ter que ficar procurando ali na documentação agora, tá? Mas se você vier aqui na própria API, é bem legalzinha a documentação deles, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, API Docs, e aqui tem uma documentação bem legalzinha. Mas para não ficar procurando agora essas informações e parâmetros aqui, eu vou usar aqui aqui essa rota que eu já deixei aqui copiada aqui no bloquinho de notas para só copiar e colar aqui para facilitar. Então aqui a gente tem a requisição, tá, para essa API, e aqui, ó, para esse parâmetro a gente passa o nome da cidade. E o nome da cidade, ao invés de digitar aqui, eu vou criar uma constante chamada city, e aí eu vou usar aqui o encode, o RI, e aí eu passo aqui dentro o texto da forma como a gente está acostumado a escrever, né? Então, São Paulo, por exemplo, que aí ele converte naquele padrão que você vai encontrar dentro de uma URL. Aí a gente passa aqui, então, o nome da cidade que eu quero pesquisar. A gente precisa também passar aqui um outro, que é o app ID. E para o app ID aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Igual, e eu vou passar aqui dentro uma variável. Só que aí essa variável, eu vou utilizar a nossa variável de ambiente, que é essa daqui, ó, o nosso app ID. Eu vou desestruturar ela, para ficar um pouco mais enxuto o nome, pegando de process.env. E eu vou copiá-la aqui. Pronto. Como eu acabei de modificar essa variável de ambiente, a gente precisa reiniciar o projeto para carregar o novo conteúdo dessa variável de ambiente. Então eu aperto Ctrl C no terminal para interromper a execução do projeto e eu vou executar de novo com npx expo start. Vai aparecer ali, tá vendo? Aqui ele leu essa nossa variável de ambiente, ó, que está disponível. Eu vou recarregar o projeto aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu fechar isso. E maravilha, nosso projeto aqui já está aberto. Agora, para eu abrir a ferramenta para dar uma olhada e depurar a requisição que vai ser feita, eu posso apertar aqui no terminal, ó, a letra J, tá vendo? Ó, ele vai abrir aqui o debugger. Então, letra J vai abrir para a gente uma janela que tem as ferramentas, né? Aliás, tal como você tem no inspecionar
do navegador, né, ali do Google Chrome, por exemplo, onde tem elementos, console, source, network, performance e por aí vai, né? Mas o que interessa pra gente é essa parte aqui de network. Perceba que ele tá atento aqui, ele tá observando a atividade de rede, certo? Se você clicar nesse botão, ele interrompe isso, mas eu vou deixar aqui o padrão que eu quero exatamente isso. Eu quero observar as atividades de rede que estão sendo feitas pela minha aplicação. E ele está conectado aqui com o nosso projeto. Ó. Perceba que ele abriu aqui no navegador. Se você clicar nesse botão, interrompe, ele não vai ficar observando as atividades, tá? Bom, perfeito. Por que eu disse isso? Para você conferir, tá? Se está ativo aí essa parte de observar as atividades da rede. Agora, olha só que legal. Vou aumentar aqui um pouco, ó, o zoom para você visualizar melhor. Deixa eu aumentar aqui a largura, perfeito. E veja só, quando eu clicar em executar, apareceu aqui, ó, que foi feita uma requisição. E o legal é que aparece o status dela, qual é o tipo, ó. Pode ver que a gente tem aqui um tipo aqui JSON. E aí eu posso clicar para dar uma olhada no conteúdo. Eu posso ver o header dessa requisição, então veja aqui. Posso dar uma olhada no payload, o que eu passei de informação para essa requisição. Então aqui para o parâmetro Q, São Paulo, e para o app ID, qual foi a chave que a gente passou. A gente tem aqui o response e o preview. Eu gosto de dar uma olhada aqui no preview, porque nesse caso ele já trouxe, ó, formatado o retorno, né? Qual é a resposta que essa requisição retornou para a gente. Então a gente tem aqui todas as informações, o nome da cidade que nós pesquisamos, né? Aqui a gente tem todas as informações do tempo que foram informações retornadas pela própria API que eu utilizei aqui como exemplo, tá? Então essa é uma ferramenta que com certeza vai ajudar muito nesse processo de você depurar mesmo, olhar o conteúdo que você está enviando ou o conteúdo que a API está te retornando. Isso vai ajudar bastante no processo da gente analisar as requisições feitas pela nossa aplicação, tá? Então, essa é mais uma ferramenta que eu curti bastante. Claro que tem mais coisas, como por exemplo, essa versão ela traz o Reanimated 3, que é também a última versão disponível do Reanimated, tá? Eu vou entrar aqui, ó, React, na verdade Reanimated apenas, já é o suficiente para a gente achar ela, ó. Então a gente tem aqui, ó, React Native Reanimated. Perceba que no momento, ó, é a versão 3 que está disponível. Então essa nova atualização já traz também disponível ali na SDK 49 a versão 3 do Reanimated. Inclusive, eu quero depois fazer um outro vídeo falando só das novidades do Reanimated, tá? Então pode aguardar que eu vou fazer um outro vídeo só de Reanimated. E eu também quero fazer um outro vídeo falando só do Expo Router. Essa SDK 49, ela também vai trazer, ela já traz, aliás, né, o Expo Router V2, tá, disponível para a gente utilizar nas nossas aplicações. E deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui o GitHub dele, aqui vai para a página mesmo, tá? Então, esse daqui é o Expo Router, né? E eu quero também fazer fazer um outro vídeo, né? Gravar um vídeo separado só de Expo Router, porque também tem bastante novidades que cabe só em um outro vídeo. Coloca inclusive aqui nos comentários se você topa ter esse vídeo por aqui, né? Porque eu até gravei não, né? Eu fiz uma publicação no meu Instagram, fiz um post lá, onde eu comento as novidades da versão 2 do Expo Router. Eu publiquei essa semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, essa publicação lá no meu Instagram, comentando, né, as novidades, explicando o que é cada uma delas, mas eu quero trazer um vídeo também explicando por aqui. E, enfim, então são com certeza tópicos aí para a gente abordar em um próximo vídeo, tá? Mas para esse vídeo tá excelente, eu queria mesmo poder compartilhar com você essas novidades que eu particularmente gostei bastante dessa SDK nova do Expo, né, a 49, e aí só reforçando que por enquanto está em beta, e essa é a maneira que você pode instalar e testar aí, mas logo chega a versão final aí dessa SDK 49, e é muito legal poder ver toda essa evolução, acompanhar de perto todas essas novidades que contribuem muito para a nossa experiência de desenvolver aplicações React Native utilizando o Expo, tá? Mas meu compromisso aqui com você é o seguinte, eu já vou até deixar bem isso claro aqui. Eu gosto de ficar olhando, acompanhando todas essas novidades. Eu estou lá de olho em tudo que está acontecendo, tá?
para poder sempre trazer para você essas novidades aí o mais rápido possível, tá? Por isso me diga aqui nos comentários se você gosta disso, né? Se você curtiu essas novidades, qual novidade mais te chamou a atenção ou qual novidade você mais gostou, se tem alguma coisa que você aí gostaria que tivesse num futuro. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários, é sempre bom, a gente sempre cresce bastante junto, tá? E também curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas fiquem por dentro dessas novidades, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!